Então, pessoal, dando sequência em nossa apostila, apostila 12, sistema de inequações. Exercício 2. Então, nós temos a primeira situação, x² menos x menor ou igual a zero. Se é x², é uma equação do segundo grau. Segundo grau. A equação do segundo grau, qual que é o gráfico dela? Sempre uma Parábola. parábola. Ou ela é voltada para baixo ou ela é voltada para cima. Tudo depende de quem? Do A, não é, senhor? Isso. Então, A, B e C. Meu A vale quantos? 1. Exatamente, não tem nada a 1. E o meu B? Menos 1. E o C? Não tem nada, é 0. Exatamente, não tem nada, é 0. B igual a menos 1. Então, se o meu A é maior que 0, o que acontece? A concavidade é para cima, não é? Isso. Concavidade voltada para cima. Então eu sei que vai acontecer isso. Onde que ela intercepta o eixo Y? Onde que ela vai interceptar o eixo Y? No C, no ponto C, No C. O C vale quantos? 0. 0. Então o que acontece? Eu tenho o meu Y, o meu X e o meu gráfico vai ficar assim, ó. Ele vai passar no 0 aqui na origem. Ou ele vai fazer isso. Ou ele pode fazer isso. Passar aqui no 0 e voltar. Então tem essas três opções. Para eu verificar essas três opções, o que acontece? Eu preciso encontrar quem? As Raízes. raízes. As raízes eu encontro por quem? Pelo delta, que é o nosso discriminante. Ok? Se o delta for maior que 0, o que acontece? Se o delta for maior que 0, Duas raízes reais e distintas. Possui duas raízes reais distintas. Então, o que são duas raízes reais distintas? Ó, no gráfico verde, o x1 e aqui o x2. No meu gráfico laranja, esse é o x1 e esse é o x2. Se o delta for igual a 0, Duas raízes reais iguais. isso, duas raízes reais iguais, ou seja, apenas passa nesse ponto. Então é esse gráfico aqui, ó. É esse gráfico aqui. Agora, se o delta for menor que 0, não possui raiz, né? Só que nós já sabemos que o delta não vai ser menor que 0, por quê? Porque a gente já sabe que ele vai passar no 0 aqui. Se ele vai passar no 0, ou ele tem essa condição, ou ele tem essa condição aqui.
Então aqui eu já posso excluir. Ficou claro? Fazendo o estudo de caso da equação do segundo grau. Tudo bem? Então é assim que funciona. Então, vamos encontrar o delta. Ou discriminante. B ao quadrado menos 4 que multiplica o A que multiplica o C. 1000B vale quantos? Menos 1, coloca no parênteses. Vezes A é 1 e C é 0. Então, na verdade, aqui menos 1 ao quadrado, todo número negativo elevado ao expoente par é sempre positivo. Certo, João Pedro Gimenez do Nascimento? 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 0. 1 vezes 1. E 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 0, 0. Então, 1 menos 0, 1. Delta é o quê? O delta maior que 0. Possui duas raízes reais e distintas. Se ele possui duas raízes reais distintas, eu preciso encontrar essas raízes. Quando a função do segundo grau ela é completa, convém eu jogar na fórmula de Bhaskara, né? Para encontrar as raízes, ou pelo método de tentativa, soma e produto. Aí fica a critério de vocês. Mas, nesse caso, a minha equação do segundo grau ela é completa ou ela é incompleta? Incompleta. Incompleta porque eu não tenho termo C. Se eu não tenho termo C, o que que acontece? Eu tenho lá x² menos x menor que 0. Quando eu não tenho C, o que que eu vou fazer? Colocar em evidência, né? Então, na verdade, eu esqueço o sinal de igualdade, tá? Para eu encontrar as raízes, eu esqueço o sinal de igualdade, porque eu vou encontrar as raízes, eu coloco o sinal de desigualdade, eu esqueço e coloco um sinal de igualdade, tá? E coloco ele em evidência, ou seja, eu vou colocar o x em evidência, olha lá. X vezes quanto dá x²? X vezes x. Menos quem vai dar x? Menos 1. Ok? Então, se eu faço aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x eu volto aqui. Certo? No entanto, aqui eu consigo extrair o meu x1 e o meu x2. Olha lá. Vou pegar esse x, vou igualar a 0. X igual a 0 é o meu primeiro x1. Então, minha primeira raiz é 0. Agora eu vou pegar o quê? X menos 1 e vou igualar a 0. Então, passo 1 para lá, ele fica positivo. Essa é a minha segunda raiz, é meu x2. Então, meu x1 é 0, meu x2 é 1. O que que significa isso? Significa que eu tenho, aqui é minha origem, aqui é o 0 e aqui é o 1. Então, quem que é meu gráfico? É isso aqui, certo? Então, todos os números para cima aqui vai ser positivo, olha lá. Todos os números acima do gráfico do eixo X é positivo e abaixo do eixo X é negativo. Certo? Nesse caso, ele quer os números maiores ou menores que 0?
Menor? Menor. Menor está na onde? Aqui, ó. Então, como é menor ou igual, o que que acontece? Menor ou igual. Bolinha. Fechada. Então, você tem isso aqui, ó. Aqui é o 0 e aqui é o 1. Então, a sua situação é essa daqui, ó. Então, essa é a minha primeira situação. Ficou claro, sim ou não? Sim. E agora tem que partir para a segunda situação. X² menos 1 maior ou igual a 0. É uma função do segundo grau? É, x elevado ao quadrado. Ok? É uma função do segundo grau. Pois o x está elevado ao quadrado. Bom dia, Aida Vitória Bernardi. Sendo assim, eu preciso encontrar o valor de A, o valor de B e o valor de C. Meu A vale quantos? Ou 1. E meu B? menos ou. Meu B? A é 0. 0. Não tem. E o C? Aí é menos ou. Ok, menos 1. Então eu já sei que é uma equação do segundo grau incompleta. Se é incompleta, não tem necessidade de jogar no Bhaskara ou método de tentativa, some produto. Né? Então, o meu A é maior ou menor que 0? Maior. Ah, maior que 0. O que acontece? Concavidade voltada para cima. Vamos encontrar o delta ou discriminante, né? B ao quadrado menos 4 que multiplica o A que multiplica o C. Quem que é o B? B é 0. Menos 4. Ah, quem que é o A? 1 e o C, menos 1. 0 ao quadrado é 0. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. Então, meu delta aqui é equivalente a 4. Se o delta é maior que 0, o que que acontece? Ok? Possui duas raízes reais e distintas. Onde que ele intercepta o eixo Y? No menos ou. No menos 1. Menos 1 está aqui. Então, meu gráfico pode ser assim. Pode ser assim. Tem mais alguma opção? Tem, também pode ser assim, ó. Ele pode vir aqui, passar aqui e voltar. Pode, também pode. Tem essas três opções de gráfico. Então, para eu definir, né? Basta eu encontrar quem? Definir como que é o gráfico. Quem que eu tenho que encontrar agora? As raízes. Ok? Ou zero da função, né? Falou zero da função. Quem que é o zero da função? As raízes. x1 e x2.
Por que que eu devo encontrar as raízes? Gabriela Aparecida Rocha Ferreira. Cadê a senhora, amiguinha? Liga a câmera aí, por gentileza. Aqui. Liga a câmera aí, faz favor. Ah, não, senhor. Melhor não. Ok. Por que que eu devo encontrar as raízes? Gabriela. Pra saber qual que é o delta? Não. O delta, eu defino o delta para saber quantas raízes eu tenho. Né? As raízes, eu tenho que encontrar as raízes para saber onde vai interceptar qual eixo, Gabriela. Vamos lá, Estevão, Merlin, Antônio. Cadê o senhor, meu amigo? Liga a câmera aí, meu Oi, parceiro. senhor. Liga a câmera aí. Calma aí. Por que que eu tenho que encontrar as raízes? Para saber que ele vai interceptar qual eixo, o Estevão? Eixo Y. As raízes não interceptam o eixo Y. Qual eixo que intercepta as raízes? Não lembro, senhor. Ué, quando a gente encontra as raízes, quem que a gente encontra? Quais são os valores que nós encontramos? Não é o x1 e x2? As raízes? Sim. Então qual eixo que é que ele intercepta? Eixo X. X, eu encontro o x1 e o x2. Esse é meu x1, esse é meu x2. Então as raízes é para eu definir onde que ele vai interceptar o eixo x. Ficou claro? Sim. Então vamos encontrar as raízes. Se é equação do segundo grau incompleta, qual que é o esquema? Para efeito de encontrar as raízes, o que que eu uso? Tiro o sinal de desigualdade e uso o sinal de igualdade. Como eu não tenho o coeficiente b, que é zero, basta eu fazer o quê? Ali eu coloquei em evidência que eu faço direto, só isolo x. Então, quando eu não tenho c, o que que eu vou fazer? Isolar o x. X quadrado igual, se era negativo, do outro lado ele passa positivo. O inverso da potenciação, quem que é? É a radiciação. Então esse 2 vem aqui, ó, e vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 1. Qual que é a raiz quadrada de 1? Mais ou menos 1. Ou seja, quem que é meu x1? Menos 1. Quem que é meu x2? Mais 1. Só isso? Olha que coisa linda. X, Y. Então, esse é meu x1 menos 1 e esse é meu x2 mais 1. Intercepta no menos 1. Eu sei que ele vai passar aqui no menos 1. Então vai ser assim, ó. Vem, passa aqui e sobe. Ok? Na verdade, ele vai passar aqui e vai subir. Se é maior ou igual, o que que vai acontecer? Ele quer maior, né? Eu sei que acima do eixo X é positivo. Abaixo do eixo X é negativo. Ele está falando o quê? Maior ou igual? Maior ou igual, vou pegar na onde? Vou pegar aqui? Não, aqui é menor. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui e vou pegar aqui. Maior ou igual, bolinha fechada. Ou igual, bolinha fechada.
Ficou claro? Sim. Menos 1, mais 1. Bolinha fechada. Bolinha fechada. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Isso aqui é 2. Agora eu tenho que fazer a intersecção de 1 e 2. E dar a resposta. Então, intersecção de 1 e 2. Preciso dar a minha solução. Então, eu tenho 0, 1, menos 1. Então, eu tenho que dividir lá. Eu tenho menos 1 aqui, 1 positivo, 0 aqui e 1 positivo. Então, vai ficar menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 1, mais 1. Ok. Esse é o 1, esse é o 2. Aqui eu tenho intersecção, né, de 1 com 2. Então, meu 1 vai do 0 a 1, vai do 0 a 1. Isso aqui. Meu 2 vai do menos 1, meu 2 vai do menos 1 a quem? A 1. Do menos 1 a 1. Ou seja, então vamos lá. Aqui eu não tenho, aqui eu não tenho, né? Não tem aqui, não tem aqui, não tem aqui, então. Ok? Não tem aqui, tem aqui. Só que não tem com tem, não tem. Certo? Que eu não posso preencher aqui. Porque lá em cima eu não tenho. Ficou claro? Sim ou não? Sim. Aqui eu tenho bolinha fechada. Eu tenho bolinha fechada. O que acontece aqui? Vai colocar a bolinha fechada aí também. Exatamente. Deixa eu só ver um negocinho aqui. 0 e 1. Fiz errado aqui, ó. Aqui é isso aqui, ó, que eu tenho que pegar e não esse aqui. Peguei errado. Então vamos de novo. Aqui é esse e aqui é esse e não preenchido esse. Ok? Então vamos de novo. Aqui eu não tenho e aqui eu tenho. Se eu não tenho lá em cima, automaticamente eu já não posso preencher aqui. Ficou claro? Sim. Aqui eu não tenho, também não tenho. Tenho bolinha fechada aqui, mas não tenho nada aqui, então não posso preencher nada aqui. Ok? Tenho aqui, mas não tenho aqui, então não posso preencher. Tudo bem? Opa, tenho bolinha fechada aqui, tenho bolinha fechada aqui, o que eu vou colocar aqui? Bolinha fechada. Ficou claro para todos? Sim. Tenho. Tudo bem? Não tenho, mas eu não posso pôr aqui. Então, quem que é a minha resposta apenas? Quem que é a minha solução? Mais 1. Exatamente. Mais 1. Se eu tivesse aqui um exemplo, né? Se eu tivesse aqui, então x tem que ser o quê? Maior
ou depende da bolinha, né? Maior ou igual a menos 1 e menor que 0. Mas como eu não tenho, apenas o conjunto solução é mais 1. Então eu não preciso colocar x pertence aos reais, tal que x... Posso colocar também x pertence aos reais, tal que x é igual a 1, né? Mas como é só o conjunto, nesse caso aí a solução é apenas o mais 1. Ficou claro? Sim. Dúvidas? Nenhuma. Beleza. Então, nesse caso, eu tenho x² menos 3x menos 4. O que eu tenho que fazer? Giovana Juvenal de Oliveira. Cadê a senhora? Cadê a senhora, amiga? Giovana Juvenal de Oliveira. Você está aí? Ai, senhor, minha internet tá muito ruim, tá tudo travando aqui pra mim. Cadê a senhora, amiga? Tudo certo? Amiguinha, nós temos aqui, ó, x² menos 3x menos 4. O que nós temos que fazer neste caso aí? Tem que encontrar os coeficientes. Exatamente, né? Encontrar os coeficientes. Nós sabemos que é uma equação de segundo grau, ok? x² menos 3x menos 4 menor ou igual a 0. É uma equação de segundo grau, amiga? Sim ou não? Sim, Sim, é uma equação de segundo grau. Qual que é o gráfico? uma parábola. Ok. Então eu preciso encontrar os coeficientes, o A, o B e o C. Meu A vale quantos, amiga? 1 E o B? menos 3 Menos 3. E o C? menos 4. Menos 4, ok. É uma equação de segundo grau completa, no entanto, eu não consigo fazer pela colocar em evidência ou isolar o x.
Portanto, eu preciso ou jogo na fórmula de Bhaskara ou faço pelo método de tentativa, some produto. Tudo bem? A é maior que zero? Então a parábola é voltada para cima. Tudo bem? É isso que eu tenho que ter em mente quando eu me deparo com uma equação do segundo grau. Né? Preciso ter isso em mente. Quando eu me deparo com uma equação do segundo grau, preciso ter isso em mente. Certo? Tudo bem? Ok, senhor. Ops. Então vamos encontrar quem? O delta. Isso, o delta ou o discriminante, né? B ao quadrado menos 4 que multiplica o A que multiplica o C. B menos 3 eleva ao quadrado. O A é 1 e o C é menos 4. Então, tem que tomar cuidado que todas as vezes que eu trabalho com um número negativo, necessariamente eu devo colocar dentro do parênteses. Tudo bem, Giovana Juvenal de Oliveira? Ok, senhor. Todo número negativo elevado a um expoente par sempre positivo. Menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3 que dá 9. Aqui menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. 4 vezes 4, 16. 16 mais 9, 25. Portanto, o meu discriminante ou o meu delta é maior que zero. Sendo o meu delta maior que zero, o que acontece? Qual que é a condição? Possui duas raízes reais e distintas. Beleza. Então, o que acontece? Ele vai interceptar na onde, Giovana? O eixo Y. No menos 4. Essa possibilidade ou essa possibilidade aqui, ok? Dúvidas? Então agora nós vamos encontrar quem? As raízes. Para nós encontrarmos as raízes, o que nós vamos fazer? Acho que fazer a fórmula de Bhaskara ou o método da tentativa. Fórmula de Bhaskara ou método tentativa, né? O que convém? Bhaskara ou tentativa? Acho que é tentativa. Você lembra a fórmula da tentativa?
Soma, tem que lembrar. É soma e produto, né? É a soma. Soma é menos B sobre A e produto é A sobre... Não, C sobre A. Exatamente, isso aí. Tem que lembrar, a soma é o quê? Menos B sobre A e o produto é C sobre A. Então, menos é da fórmula, o meu B é negativo. Então, é menos 3 dividido por 1. Menos com menos dá mais. E o C é menos 4, tá? Que não é menos. O menos é o coeficiente dividido por 1. Então, vai ficar menos 4. Ou seja, que número vezes outro número dá 4? Uma vezes 4, né? Ou duas vezes 2, né? Uma 1 vezes 4 que dá 4. Ou 2 vezes 2 dá 4. Só que quando eu somo 2 vezes 2, né? Ó, somo 2 mais 2, vai dar 4. A minha soma não é 4, é 3. Né? Só que se eu somar aqui, ó, 1 mais 4 dá 5. Opa, então tem alguma coisa errada. Mas aí ou eu coloco menos 1 negativo, ó, porque quando eu somo menos 1 mais 4, aí dá 3. Aí eu chego aqui, ó. Ou eu coloco o menos 4 negativo e deixo 1 positivo, que também dá. Aí nesse caso dá menos 3. Então não pode, né? Não pode, porque eu tenho... Então quem que vai ser a minha raiz? O menos 1 e o 4, né? Porque eu tenho que somar e tem que dar o valor. Porque quando eu somo aqui, ó, eu devo 4 e tenho 1, eu vou ficar devendo 3. E minha soma não é menos 3, é mais 3. Ficou claro para todo mundo, sim ou não? Então, para eu fazer o método da tentativa, o que acontece? Para eu fazer o método da tentativa, eu tenho que ter esses macetes em mente, tá? Se não, se eu tenho dificuldade, principalmente a tabuada, tá? Precisa saber a tabuada de cor e salteado, porque tudo lógica, né? Você vai deparar com a situação, você já vai lembrar que número vezes outro número, daquele número lá, no caso é o 4, é um número pequeno, ok. Então tem todo esse tipo de situação. Então no produto, o menos 1 vezes o 4 dá menos 4. E quando eu somo, menos 1 mais 4 dá mais 3. Bateu? Bateu. Então daqui eu sei que o meu x1 é menos 1 e o meu x2 é 4. Tudo bem? Ok, senhor. Então vai fazer isso. Aqui positivo ou negativo, abaixo do eixo x é negativo, acima do eixo x é positivo. Ele quer o número que? Menor ou igual. Menor ou igual está na onde? Abaixo, né? Então é essa condição aqui, ó. Ou igual, bolinha fechada. Bolinha fechada. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim.
Agora eu preciso resolver a segunda situação, tá? Então, minha segunda situação, como que eu resolvo? Eu preciso isolar esse x aqui, ó. Preciso isolar ele. Então, como que eu vou fazer? Vou pegar esse menos 2, vou jogar ele para lá, só que ao mesmo tempo eu tenho que jogar ele para o outro lado também, tá? Da desigualdade. Então vai ficar assim, ó, menos 1, se era menos 2, mais 2. Menos 2, mais 2. Tenho 2 e devo 1? Tenho 1. 3 mais 2, 5. Ou seja, eu tenho que satisfazer essa condição aqui, ó. É aqui que eu falo que eu preciso saber interpretar a leitura do exercício. Que sinal que é esse daqui? Maior ou menor? Menor. Menor. Mas tudo vai depender do ponto de vista ao qual você vai fazer a leitura. Se você ler da esquerda para a direita, 1 é menor que x. Só que para facilitar a sua vida, o que tem que acontecer? Você tem que fazer a leitura da direita para a esquerda. X é o que em relação a 1? Menor que 1. Hã? X é o que em relação a 1? Menor ou maior? Maior. Maior. Por que maior? O que acontece, ó? Olha lá. 2 é o que em relação a 3? Eu coloco assim ou eu coloco assim? A primeira situação ou a segunda situação? A primeira. A primeira. 2 é menor que 3, não é? Então, o que acontece? Se nós fizermos aqui, ó. O que te lembra isso aqui? É aquele bichinho lá daquele jogo. Como eu que não é? sei. Não lembro o nome? Quem lembra o nome desse bichinho? Pac-Man. Pac-Man. O Pac-Man, ele é guloso. Ele sempre vai capturar quem? O maior número. Então, é isso que eu tenho que ter em mente. O Pac-Man, a boca dele, sempre vai estar voltado para quem? Para o maior número. Né? Então, ele vai capturar o 3. Pac-Man é guloso, ele sempre vai capturar o maior número. Então, o que acontece? A boca sempre vai estar virada para o maior número. Só que eu fazendo a leitura da esquerda para a direita, olha lá, a boca do Pac-Man está virada para o 3, então eu sei que o 3 é maior, né? E aqui, a boca dele está fechada, né? Olha lá, fechou aqui, ó. Então, 2 é menor que 3. Só que eu também tenho que aprender a fazer a leitura da direita para a esquerda. O que 3 é em relação ao 2? Olha lá, a boca não está virada para o 3? Então quer dizer o quê? Que o 3 é o maior, tá vendo lá? Ó, por causa da boca ó, aberta, ó, maior que 2. Então eu tenho que saber fazer essa leitura, porque isso daí vai facilitar a minha vida, principalmente nesse contexto aqui, ó. Então eu preciso fazer o quê? Ó? X é o que em relação a 1? A boca não está virada para o X? Olha lá. Então quer dizer que esse X ele é maior que 1. Então, ó, X é maior que 1. Então eu tenho que encontrar todos os números maiores que 1 e ao mesmo tempo tem que satisfazer essa condição aqui, ó. Olha lá. A boca está virada para quem? Para o 5. Então eu sei que o 5 é menor e o X é o 5 é maior e o X é menor. Então X, lendo agora daqui para lá, ó, X é o que em relação ao 5? Menor ou igual.
Ficou claro? Tudo bem? Sim, senhor. Então eu tenho minha reta lá, ó. Nesse caso eu tenho a minha reta aqui. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 5. Então, fazendo essa leitura, ó, x tem que ser o que em relação a 1? Maior. Quais são os valores maiores que 1? O 2, o 3, o 4. Então ele vai fazer isso, ó. A princípio ele vai fazer isso. O 5 também é lá. Só que ao mesmo tempo, só que aqui ó, é maior. Maior, o 1 entra na jogada? Não. Não, porque é maior. Se fosse maior ou igual, ele entraria. Então a bolinha é o quê? Aberto. Só que ao mesmo tempo aqui, ó, além dessa condição, ele tem que fazer qual outra condição? X tem que ser menor ou igual a 5. Então, meu 5 está aqui, ó. Meu 5, ele está aqui. Para cá é o 6, é o 7. Então, ele vai satisfazer essa condição aqui? Não, aqui não vai. Mas ele vai satisfazer essa condição? Vai. Como ele quer o quê? Maior, menor ou igual a 5, então o que vai acontecer nesse caso aqui? A bolinha vai ser o quê? Fechada. Ficou claro? Sim ou não? Vai ficar assim, ó. E aqui o 5. Então, vai ficar 1 aqui. Aqui a bolinha fechada. Então, ele vai satisfazer essa condição aqui, ó. X maior que 1. Todos esses números são maiores que 1. Ao mesmo tempo, x tem que ser o quê? Menor ou igual a 5. Então, vai satisfazer essa condição. Então, essa é a minha primeira situação. E essa é a minha segunda situação. Certo? Aí, agora eu faço a intersecção entre eles. Tudo bem? Dúvidas? Então, aqui, eu tenho do menos 1 ao 5. Zero, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho do menos 1 ao 4. Então, aqui é o 4. Vou projetar aqui já. Então, menos 1, bolinha fechada. Bolinha fechada. E depois do 1 ao 5. Do 1, 0, 1. O 1 está aqui e o 5 está aqui. 1 aqui, 4 aqui. Então, o 1 eu tenho bolinha aberta.
Bolinha fechada. Aí agora eu preciso dar a solução, né? Olha lá. Tem bolinha aqui, não tem bolinha aqui. Então, não pode ter. Preencheu aqui, não preencheu. Não pode. Aqui como se tivesse bolinha, né? Porque passou, mas aqui está aberto. Então, o que acontece aqui? Se eu for pegar aqui, a bolinha tem que ser aberta, né? Ainda vou verificar. Bom, preenchi aqui, consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou preencher aqui, né? Ó. O 4 tem bolinha fechada, aqui passou, então quer dizer que eu tenho bolinha fechada aqui. Então eu posso preencher isso daqui, ó. Certo? E aqui bolinha fechada. Aqui no 1 é o quê? Eu preenchi aqui em cima, mas aqui não preencheu. Então aqui eu vou ter que manter a bolinha aberta. Tudo bem? Aqui entre o 4 e o 5 eu não tenho aqui, então não posso ter aqui. Tenho aqui, não tenho, então acabou. Vai ficar assim. Então, quem que é minha solução? Olha lá como que ficou. Bolinha aberta aqui. Bolinha fechada. 4 e 1 aqui. Então, X, aqui como eu tenho essa situação, qual que é a minha solução? X pertence aos reais, tal que X tem que ser o quê em relação a 1? Olha lá, tem que ser os números maiores que 1, não é? Então, eu vou colocar o 1 aqui. Qual a situação que eu uso? Os números maiores que 1. Minha primeira situação ou minha segunda situação? X tem que ser maior que 1, de acordo com esse gráfico aqui. Minha primeira situação. Acho que é a segunda. A segunda, porque você vai ter que fazer a leitura da direita para a esquerda, ó. O X não tem que ser maior que 1. Olha lá a boca do Pac-Man, ó. Então o meu X é maior. Ficou claro? Então eu vou utilizar aqui a minha segunda situação. Então X tem que ser o quê? Maior que 1. Agora, da direita para a esquerda. O que X tem que ser em relação ao 4? Menor ou igual. Primeira situação ou segunda? Primeira situação ou segunda situação? Maior. X tem que ser o quê? Maior que 4 ou menor ou igual a 4? Maior ou igual. Ó, o valor de... Se você falar maior que 4, quer dizer que você está pegando o 5 e o 6 aqui, ó. O 5 e o 6, ele entra na jogada? Não. Não, não entra, né? Então, é o quê? Tem que ser menor ou igual a 4. Tá? Então, X tem que ser o quê? Menor ou igual a 4. Fazendo a leitura da esquerda para a direita. E da direita para a esquerda, X tem que ser maior que 1. Ficou claro para todo mundo, sim ou não? Sim. Acabou o exercício, é isso. Dúvidas?
Bom dia, João Paulo Ferrari Santana. Então, no exercício 4, ele fala o seguinte: um reservatório de água possui. Obrigado, viu, Giovana? O reservatório possui o formato e as dimensões indicadas na figura abaixo. No início, o reservatório está vazio. Em seguida, é completado com água à razão de 1 litro por segundo. Qual dos gráficos a seguir mostra como o nível de água muda no decorrer do tempo? Qual alternativa vocês colocaram? A, B, C, D ou E? C. Eu coloquei o C. A C? Sim. Por quê? Por que C? Que conclusão que vocês chegaram? Porque vai enchendo em consideração ao tempo. Então, mas quando você coloca C, você está falando que é uma constante. Quando você coloca C, você está falando que isso aqui é uma constante, ou seja, ela não oscila. Não quer dizer que você está enchendo de água. Se você tivesse um reservatório nesse sentido, e aqui você vai encher com água. O que vai acontecer? Uma vazão constante. A vazão constante quer dizer o quê? Que ele vai enchendo na mesma proporção, certo? Na mesma proporção. Não vai mudar, certo? Mesma proporção. Aí beleza, aí o gráfico poderia ser assim, uma reta. Mas quando você faz isso, o que significa? Significa que você começou numa vazão constante e depois ele oscilou e ficou estabilizado, enchendo e ficou estabilizado. Ou seja, poderia ter derramado água aí. Aqui na B. Aqui na B, a vazão vai mantendo a sua constância, mas ao mesmo tempo ele vai aumentando um pouco e depois aqui ele vai normalizando, ó. Aqui ele vai normalizando. Na D ele começa constante, ó. Ele começa constante, vai aos poucos e depois ele vai aumentando e depois ele se torna constante. Na E ele começa com uma vazão constante, né? Começa com uma vazão constante, só que chega em determinado momento que ele para, ou seja, tem um furo aqui, um exemplo. Aí ele para aqui e começa a derramar água. Não enche por completo, porque tem um furo.
Tá vazando. Entendeu? Aqui mesma coisa.